Olá! Tempestades marítimas, tornados incrivelmente gigantes e ciclones tropicais que engolem ilhas inteiras. Neste vídeo você verá uma experiência radical. Prepare-se para ficar cara a cara com os ventos. Vamos lá! Essas imagens gravadas pela câmera de um carro no Kansas, nas proximidades de Dodge City, são simplesmente impressionantes. No último século, a humanidade deu grandes saltos em tecnologia, mas ainda somos indefesos diante desses monstros. Paper towel? Oh, no, I'm good. Looks like it's going back. Esse grande tornado de cone, com um diâmetro de cerca de 140 metros, percorreu 2 quilômetros e depois simplesmente desapareceu no ar como num passe de mágica. Essa dupla, nascida de uma supercélula durante os surtos de tornados de 2016, entrou para a história como gêmeos de Pilger. Ambos foram tornados de categoria EF4. Este vídeo dá uma ideia da força das tempestades que assolam o Oceano Índico. Uma forte tempestade atingiu a lateral de um navio atracado nas Seychelles e fez com que o cabo de aço da amarração se rompesse. Airline. Look at the debris. Look at it. It's gonna pass just out though. Dad, come here. Look at that. Oh my God. Look at that. Look. I can't. É difícil evitar o espanto ao ver um gigante com raios cintilantes passando ao lado da sua casa. Esse tornado foi filmado na cidade de Hattiesburg e foi um dos 8 que varreram o estado do Mississippi no dia 11 de fevereiro de 2013. Ele causou danos a dezenas de edifícios na cidade, incluindo uma escola de ensino médio e o campus da Universidade do Sul do Mississippi. Holy cow. Holy cow. Look at that. Oh my God. That is crazy, dude. Look at that. Look at that. Oh, I hope those people. It's going. Um único tornado pode causar muitos danos, mas imagine a magnitude da crise quando uma família inteira de tornados atinge uma região. Foi exatamente isso que o centro-oeste dos Estados Unidos vivenciou em junho de 2014. Ao longo de 3 dias, de 16 a 18 de junho, 76 tornados de intensidades variadas atingiram vários estados. O nordeste de Nebraska foi o mais atingido. Lá foram registrados os tornados mais potentes. 4 deles foram classificados como EF4 na escala Fujita melhorada.
o que significa danos devastadores e velocidades de vento de até 90 metros por segundo. Esse vídeo mostra 2 tornados enormes passando pelo condado de Stanton, a apenas 1,5 km de distância um do outro. Quando esses 2 tornados chegaram à cidade de Pilger, destruíram ou danificaram seriamente mais da metade dos prédios da cidade. Mais uma prova de que os seres humanos são insignificantes diante da natureza. Esse tornado grande e chamativo foi visto na cidade mineira de Grootley, na África do Sul, em 2016. O aparecimento do tornado foi um verdadeiro choque para os moradores da região, que nunca haviam presenciado esse fenômeno antes. Muitos o consideraram um sinal da mudança climática global. O derecho é um fenômeno natural incrivelmente severo. Trata-se de uma tempestade em linha reta durante a qual as rajadas de vento podem atingir 60 metros por segundo. Essas imagens foram feitas em 2020 em um estacionamento no estado de Iowa. Parece que os elementos da natureza estão prontos para arrancar as árvores pela raiz e mover carros. E o prejuízo total desse derecho, que atingiu 5 estados de uma vez, foi de 11 bilhões de dólares. A tempestade destruiu linhas de energia, água e internet, causou danos a muitos edifícios e deu um golpe devastador nas plantações de milho e soja. Transfer solar, man. Masuk. Anjay, kelem. Vai! Esses cabos parecem estar prestes a se romper a qualquer momento. Este é o reboque de emergência de um navio que ficou sem combustível. Essa já não é uma operação fácil, mesmo com o tempo bom. Mas as ondas fortes a tornam um verdadeiro desafio. Badai! Transfer solar. Oi! Botol! Um vento forte transformou uma cachoeira na Índia em uma verdadeira parede de água que bloqueou a estrada. Ninguém se atreveu a passar por esse obstáculo e dá para entender bem o porquê. वो बादल नहीं, वो पानी का ये है। पानी है, वो पानी का ये है। हाँ, नहीं आगे मत जाइए, बच्चे हैं ना। अरे नहीं नहीं, मत जाइए मत जाइए भैया, भैया नहीं जाना है ना। हाँ ठीक है, हाँ वाइपर चलाइए, वो चलेगा। Essa filmagem foi feita em dezembro de 2016, quando a tempestade Bárbara atingiu o Reino Unido. Ventos laterais fortes são um dos obstáculos mais desafiadores da aeronáutica. Os pilotos precisam virar o avião manualmente para fazer correções e mantê-lo na trajetória correta. Isso geralmente resulta em um pouso forçado.
O corredor cidade de Quebec-Windsor é a região mais desenvolvida e densamente povoada do Canadá. E foi essa região que foi atingida pela força da natureza em maio de 2022. O acontecimento foi registrado como uma das tempestades mais poderosas da história do país, cujas consequências afetaram 15 milhões de pessoas. Em 9 horas, o derecho percorreu cerca de 1.000 quilômetros e sua velocidade máxima atingiu 52 metros por segundo. A tempestade anormal e os 4 tornados destruíram milhares de árvores e causaram danos a infraestruturas. O prejuízo material total foi estimado em 780 milhões de dólares. Whoa. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Canopy, don't go. Whoa. Canopy just flew off that. Whoa, holy videotape it. No! What the? Whoa! Shit, the canopy's right in front of us. Go down there, Jake. Go. Where? Down there! Tornados ou furacões em uma cidade são particularmente perigosos. Nem mesmo um carro é um abrigo seguro, pois árvores grandes, outdoors e outros objetos podem cair sobre ele. Uma câmera de vigilância na Grécia capturou o momento assustador em que um tornado se aproximou. Que força incrível! As nuvens de rolo são as nuvens mais épicas do mundo. Elas ocorrem nos limites das frentes atmosféricas e sempre aparecem antes de tempestades e trovoadas. Quando uma tempestade de granizo tão frenética atinge o solo, parece que a natureza está enlouquecendo. De acordo com a escala de Beaufort de 12 pontos, se o vento estiver dobrando árvores grandes, pode ser chamado de vento de tempestade. Isso significa que a velocidade do vento é superior a 21 metros por segundo.
Essa é uma tempestade de areia se aproximando no Saara. Grandes tempestades podem cobrir uma área de dezenas ou até centenas de quilômetros quadrados. Sua frente parece uma densa parede de poeira que chega até 2 quilômetros de altura. É assim que fica uma área que já foi engolida pela tempestade. Uma tempestade marítima não é o melhor momento para um passeio à beira-mar. Esse pitoresco tornado foi visto em 2017 em uma das províncias das pradarias do Canadá, em Alberta. Felizmente, o tornado não se aproximou de estruturas residenciais. O Canadá é o segundo país com o maior número de tornados do mundo, depois dos Estados Unidos. Sua quantidade estimada é de 60 a 150 por ano, mas muitos passam despercebidos porque se formam em áreas pouco povoadas. O clima da Antártida é conhecido por seus ventos brutais, especialmente na costa, e a combinação com temperaturas congelantes os torna simplesmente insuportáveis. Este vídeo foi gravado em abril de 2009. A temperatura média mensal na Antártida nessa época é de menos 64 graus Celsius. Os funcionários da estação científica McMurdo precisam usar cordas especialmente instaladas para ir de um prédio a outro. Лиза, заходи, я сказал. Да ладно, что не видно, что ли? Идет стол. Глянь какой. Уходите оттуда, давай. Уходите! Um tornado de água se move com sua nuvem-mãe. Ele pode girar no lugar, mover-se paralelamente à costa ou atingir a terra firme. Nesse último caso, ele entra em colapso rapidamente, mas traz dois perigos. O primeiro são as rajadas de vento que podem destruir edifícios. O segundo é a poderosa coluna de água que cai em uma pequena área quando o tornado se extingue. Felizmente, esse tornado que apareceu no Mar Negro não se direcionou para uma praia movimentada, mas para um trecho deserto da costa. Сейчас распадется. Смотри, сейчас он... Смотри, на берег выходит, глянь. Смотри там, что поднимает, глянь. Все, распался. Ну, это не... Я же тебе говорю, он только палатку подымет, больше ничего. A natureza transforma objetos comuns, como este guindaste de construção no Vietnã, em objetos imprevisíveis e muito perigosos. Дерево упало. A queda de árvores durante os furacões é um dos maiores perigos para as pessoas e as propriedades. See debris flying.
Look at this. It's the swells. Oh, nice. Oh, yeah. Uma casa à beira-mar tem muitas vantagens, mas não podemos esquecer que na natureza não há objetos estáticos e o nível da água é afetado por vários fatores. Look at that. Right outside our back, you got whitecaps and just waves just smashing. Look at this one about to come in over here. It's crazy. Look at these whitecaps because of the height of the water. Just all across the back. Just so much for the water going down, or the wind going down. So anyway, we're hanging on here. Got all the water cleaned up inside. We're doing okay. Sump pup's been keeping up. If these just keep breaking below the break wall and only splash me, I'm okay. Thankfully, they haven't made it over the top of the break wall yet. Идет торнадо. Um tornado de água é um vórtice de ar e água que surge sobre grandes massas de água, geralmente nos trópicos. Diferentemente de um tornado clássico, esses tornados não duram mais do que 15 a 30 minutos. У нас в том числе съемка. Ja, daar gaat hij. Oh. Ja, oh, daar gaat hij. Oh. Oh. Ja, oh, daar gaat hij. As tempestades são testes de colisão extremos para qualquer edifício. Os telhados são particularmente perigosos, pois muitas vezes se soltam e caem. A aproximação de uma frente de tempestade é um espetáculo impressionante, embora um pouco assustador. Essa tempestade épica chegou à Dakota do Norte em junho de 2024. As rajadas de vento foram tão fortes que arrancaram telhados e postes do chão. Olha, iди сюда. Я видела фильм недавно, как бегали торнадо. Ты чего боишься? Ты чего боишься? Катя, вот оно. Поехали, а ну так, все в дом. Это же ощущение, это передается. Ребята, я говорю, заходим. Да, заходим, давай. Estas são imagens de uma poderosa tempestade que atingiu a cidade canadense de Red Deer em 2017. Normalmente, ventos tão fortes provocam uma tempestade de areia, o que reduz muito a visibilidade nas estradas. A natureza de um tornado de água é a mesma de um tornado normal. O vórtice se origina em uma nuvem de tempestade cúmulo nimbo e se espalha para baixo. 3 метра от катера. Вот такая вот штуковина. Em junho de 2015, todos os residentes da cidade de Hutchinson, no estado do Kansas, observaram um poderoso tornado de categoria EF3 que durou cerca de 30 minutos. Well, this is not. Tornado season was like 2 months ago, actually. Okay. Everybody's shooting fireworks. You out there, out filming it? That thing is huge. Yeah. Yeah, that was in the 80s. Felizmente, ele passou a 6 quilômetros de distância da cidade densamente povoada e se dissolveu no ar sem causar nenhum dano.
tufão Yagi, o mais forte dos últimos 10 anos, tornou-se um verdadeiro pesadelo para os moradores do Vietnã em setembro de 2024. A velocidade do vento chegou a 41 metros por segundo. Além dos danos causados pelo vento, o Yagi trouxe enchentes e deslizamentos de terra. Os cientistas estimam que, em média, ocorrem menos de 100 tornados por ano na China, mas alguns deles, especialmente no sul do país, são extremamente destrutivos e podem ser acompanhados de enchentes. Caralho, moleque. Da porra. Towers down, trees down, all around. O dia 31 de março de 2023 foi um dia infeliz para os moradores da cidade de Little Rock e arredores, no estado do Arkansas. Um tornado com um funil de 500 metros de diâmetro danificou milhares de edifícios e colocou mais de 350 mil pessoas em risco. Infelizmente, ainda não há métodos de previsão de longo prazo para esse desastre natural. Acho que essa cobertura não foi projetada para ciclones tropicais. Os furacões são uma fonte de destruição imprevisível. Por exemplo, uma forte tempestade pode facilmente arrancar um telhado e jogá-lo longe. Um vento a uma velocidade de 30 metros por segundo é suficiente para arrancar até mesmo um bom telhado.